seminário é muito importante. No momento que nós estamos vivendo, eu acho que considerando a trajetória que nós temos, o desenvolvimento da educação escolar indígena, considerando os anos, né, que nós temos de edição do ProLIND, a institucionalização das ações afirmativas que garante, né, a prioridade, um olhar específico, diferenciado para estudantes negros, indígenas e das escolas públicas para o acesso à permanência na educação superior, eu acho que chega num momento muito importante. Nós temos muitas experiências no país, né, e que nós precisamos refletir sobre elas. Eu acho que o ProLIND, em especial, tinha um quadro hoje na apresentação que acabou que o ministro não apresentou, que mostra um pouco qual que é o cenário da educação intercultural indígena nas Américas, né? Nós fizemos um pouco esse mapeamento. O que tem de quais os países têm universidade intercultural, quais países não têm universidades específicas, mas têm cursos específicos. Depois eu acho que esse quadro é interessante a gente circular, e eu acho que a gente precisa conhecer mais essas experiências, porque quando a gente olha o cenário brasileiro, nós avançamos muito, mas o que bem a gente pega, eu falo isso com a Rita, né, é a experiência das licenciaturas. O único curso que hoje ele está, né, a gente pode dizer, institucionalizado nas universidades brasileiras, são as licenciaturas interculturais. Cursos em outras áreas nós não temos, né? E assim, nós estamos nesse movimento e há anos a gente debate direitos indígenas, a necessidade de curso na área de saúde. E nós temos uma diversidade de áreas que precisariam ser consideradas do ponto de vista de se pensar a construção dentro das instituições de educação superior no Brasil, que precisam ser contempladas, né? Não é ser contemplada somente no sentido de atender as populações indígenas, mas é reconhecendo que nós temos saberes indígenas, né, que também precisam ocupar esse espaço da universidade. Então, para nós, da CECADI, do Ministério da Educação, a CESU, que tem trabalhado muito conosco, é muito importante esse seminário, professor Antônio Carlos. Eu quero agradecer muitíssimo a participação de todas as pessoas que estão aqui, porque eu sei que aqui está todo mundo com muitos anos nessa luta, engajados com essa pauta e com essa agenda, e acho que nós precisamos avançar, né? Precisamos avançar, eu acho que de uma maneira refletida, para saber quais os próximos passos, por onde nós vamos caminhar, o que é a nossa prioridade, quais que são as perspectivas. Eu queria destacar, em especial em relação aos desafios da educação superior. Na CESU, eu faço parte de uma diretoria chamada Diretoria de Políticas e Programas de Graduação. E a gente percebe hoje que a cada vez que se expande, felizmente, as matrículas na educação superior, se expande as vagas nas universidades públicas, se expande as matrículas através do programa Universidade para Todos, através do FIES, proporcionalmente se expande os novos desafios. A gente costuma falar que a universidade hoje ela está mais colorida, né, no sentido de permitir o acesso de novos atores na universidade. E quando eu falo de novos atores, eu falo da população indígena, falo dos alunos, né, pretos, pardos, e a gente sempre trata hoje, inclusive no próprio censo do INEP, né, preto, pardo e indígena. É uma realidade que está longe de ser ideal, em especial quando a gente olha a realidade hoje das universidades públicas. Mas certamente, com a política, a lei de cotas agora que completou um ano esse ano, né, as diversas ações que permitem o acesso, para ter ideia hoje em relação a preto, pardos e indígenas de matrícula no ProUni, nós alcançamos ao longo desde 2005 até agora 1.277.000 bolsas. Hoje nós temos 535.000 bolsas ativas no ProUni. Dessas 535.000 bolsas, 51% é preto, pardo e indígena. Então a gente percebe também que o passo foi dado, né? Claro que o próprio tema do seminário, Balanço de uma Década e Subsídios para o Futuro, remete a quê? A manter-se o diálogo e avançar ainda mais nas conquistas.
mas acho que o professor hoje foi feliz no ato de manhã dizer o seguinte: são muitos anos de desigualdade. Então esses passos ainda, eles precisam ser acelerados. Eu vou fazer uma fala bem caricatural, fazendo um pouco do dever de casa e olhando a mesa, também essa responsabilidade de tentar expressar nessa análise, acho que mais os debates que têm ocorrido mais por dentro do movimento indígena, no seu sentido mais amplo, seja de estudantes, pesquisadores, lideranças, professores, educadores indígenas. Em 4 partes, então, bem esquadrinhadas no modelo da Academia Ocidental. Primeiro, um pouco inovações conceituais jurídicos a partir da Constituição de 1988. Sem dúvida nenhuma, essa inovação conceitual e jurídico trouxe, em primeiro momento, maior mobilização das instituições públicas pelos direitos indígenas. Eu acho que os números indicam isso, né? Número de escola, número de estudantes, tanto na educação básica quanto no ensino superior, principalmente o número de educadores indígenas, né? Acho que estamos nos aproximando de 98% de professores indígenas atuando nas escolas indígenas, e esse número significativo da última década de acesso de indígenas ao ensino superior. Acho que também é importante sempre destacar que muitas dessas conquistas são resultados da descentralização das políticas indigenistas, né? Lá no início da década de 90. A passagem da FUNAI para o Ministério da Educação, com todas as dificuldades, contradições e desafios, mas abriu vários leques, várias possibilidades, embora desigual e fragmentado, né? Mas acho que essa descentralização impulsionou também essas conquistas, principalmente quantitativas, e, obviamente, algumas também qualitativas. Também se começaram a surgir, se multiplicar programas e ações específicas. Aqui podemos citar principalmente a formação de professores, iniciado com os editais do ProLid, né? Algumas iniciativas no campo da elaboração de materiais didáticos, que continua, embora precisaríamos acelerar o processo, né, de elaboração e publicação desses materiais. Acho que outras ações mais específicas, como, por exemplo, as cotas, reservas de vagas, cursos específicos, bolsas, sem dúvida, são algumas ações concretas das quais podemos falar quando estamos falando dessas conquistas. E acho que, de alguma maneira, foi salutar e continua sendo a política adotada ainda a partir da década de 90, que é essa ampliação do acesso de indígenas, seja a educação básica quanto a educação superior, que iniciou ainda na década de 90 com a chamada universalização dos direitos à educação básica, né? Que continua, acho que avançando cada vez mais. Bom, no item dos avanços, eu fiz um grande exercício de tentar equilibrar entre avanços e desafios, né? Porque os pessimistas sempre acham 20 desafios e dois avanços. Então tentei equilibrar isso, viu, secretária? Não foi fácil, viu, tentar fazer esse equilíbrio. Então, entre os desafios, primeiro, sem dúvida, aliás, desses avanços, primeiro a formação de professores, por eu considerar isso estratégico. Eu acho que é por aí que se começa a mudar a história da educação escolar nas aldeias com a formação de professores, que ainda deve melhorar também com a melhoria da formação. Quer dizer, eu acho que no primeiro momento a gente foi muito com sede a formar, e às vezes formar com algumas incipiências, que então, ao longo do tempo, temos que ir melhorando. Segundo avanço, acho que em geral as ações afirmativas, né? Acesso variado de indígena ao ensino superior. Acho que é importante destacar isso, acesso variado. No Brasil não temos e não podemos ter apenas uma via, seja via cursos específicos, cursos diferenciados, cotas, vagas e outras tantas que as universidades criativamente vão abrindo, desde públicas, federais, estaduais e particulares. Outros avanços mais recentes, bolsa, né? Na medida que se foi discutindo bolsas, esses programas de bolsas são fundamentais, que ainda precisamos, acho que, aperfeiçoar, mas o fato do governo ter trazido para a pauta do governo é importante. Mas acho que há ainda muita coisa para melhorar. Depois, por último, né, em termos de avanço, sem dúvida, as instituições de educação superior, que foram multiplicando programas e ações também as mais variadas, né? Nós temos aí dezenas, né? Esperamos chegar a centenas de universidades, principalmente públicas, que têm algum tipo de programa
de acesso, permanência e egresso de indígenas no âmbito do ensino superior. Então, esses seriam os avanços mais estruturais, né? Não estou tratando aqui de ações tipo número de escolas construídas, tipo de material, porque não dá tempo, então prefiro ficar aqui nos gerais mesmo. Bom, vamos agora aos desafios, são 4 também, né? Já que falei de 4 avanços, vou falar de 4 desafios. Eu acho que a primeira, como o título diz, políticas indigenistas e dentro das políticas de formação superior de indígenas, eu acho que nós temos ainda um problema, e aí eu falo um pouco da minha experiência por alguns espaços de sistema de ensino que eu passei, principalmente no âmbito dos sistemas locais, né? Passei por Secretaria Municipal de Educação, é que a gente ainda sente, para quem está nesses espaços de política pública, é que as políticas indigenistas em gerais ainda são bastante tratadas marginais no âmbito das grandes pautas do governo, ou dos governos. Eu acho que isso para qualquer um, seja quem está com a função de secretária, ou diretor, ou gerente, ou coordenador, né? É que o tema indígena é um tema marginal nas grandes pautas do governo. Então é muito difícil você conceber programa, ação, política que vá adiante com um mínimo de consistência, apoio, financiamento e assim por diante. Né? Então acho que isso, em geral, não só para a educação, a gente percebe isso na saúde, outras áreas de política pública, essa ainda localização marginal da pauta indígena, das demandas indígenas. Acho que isso é uma luta que temos que travar. Nós, muitas vezes, estamos do lado de cá numa instituição pública, quanto com o movimento social indígena, nessa coisa de cada vez mais valorizar o tema indígena, a pauta indígena no âmbito das agendas dos governos. Né? Acho que o segundo desafio, que junto com isso é a tendência então da universalização das políticas, que eu acho que é o principal desafio hoje. Como é que a gente começa a sair de políticas nacionais generalistas, universalistas, para aquilo que o próprio ministro falava hoje? Eu entendo que os principais desafios da educação indígena hoje, principalmente a educação básica, precisam de um olhar, de um tratamento, eu até diria cirúrgico. Daí os territórios educacionais. Não dá para ter um olhar geral Brasil indígena, porque o Brasil indígena é muito diverso. Então uma coisa é Yanomami, a educação Yanomami não dá para resolver com o próprio ministro, que é bom, né? O ministro agora sabe disso, não dá para resolver a educação Yanomami sem pensar num transporte aéreo. Não é? Então tem que ser pensado. Da mesma forma, para o Amazonas é fundamental o rabeta, para o Centro-Oeste não é, porque é quase tudo via terrestre, ou o Nordeste, que é quase tudo também terrestre. Então acho que esse olhar cirúrgico é fundamental. Bom, acho que o segundo desafio, isso vale muito para as nossas experiências nas formações, no ensino superior, é a pouca preocupação, em alguns casos nenhuma preocupação, com a qualidade, especificidade da educação indígena. Me digam quanto desses cursos que nossos alunos indígenas frequentam nas universidades, públicas ou privadas, exceção dos cursos ProLid, quanto desses cursos que os alunos participam tem currículo diferenciado ou pelo menos adaptado? A grande maioria são currículos absolutamente tradicionais. À exceção dos cursos de ProLid, olha lá. Algumas com poucas adaptações. Né? Então, acho que esse tratamento ainda é um desafio enorme. Não basta apenas chegar à universidade, tem que chegar em que lugar da universidade, em que currículo esses nossos estudantes indígenas estão aí estudando. Bom, a outra questão, sem dúvida, é a infraestrutura. Infraestrutura não é só agora na educação básica, não, é o ensino superior mesmo. Mesmo os ProLIND, né, os cursos das ciências intelectuais sofrem pesados sacrifícios com o problema de duas coisas: infraestrutura e equipes. Que eu acho que é o limite da política de educação indígena hoje se chama infraestrutura e equipe. Por incrível que pareça, né? Não deveria ser difícil de resolver infraestrutura, porque os recursos aumentaram significativamente. E equipes, né? Os anos que eu passei aqui no MEC, esse era o meu drama e acho que continua, né, professora Rita? Que é uma coisa estrutural, isso não diz respeito apenas a uma gestão. Né? Como é que a gente consegue gente para trabalhar
dentro da educação escolar indígena. Da mesma forma acontece no âmbito das universidades também, a ausência de infraestrutura e equipe. Acho que o último desafio é que há 20 anos, um pouco menos, eu sempre bato no martelo. Se a gente quer um atendimento de fato com qualidade, que respeita essas realidades específicas, um grande instrumento na própria política pública que vai de encontra isso é a administração pública. É a administração pública. Agora nós estávamos falando com a professora Joelma lá da UEPA, como é que eu vou trazer um professor indígena que está numa aldeia para um curso numa cidade, como é que eu vou deslocar esse professor indígena, com que instrumento passar dinheiro para que ele compre um combustível, ele aluga um barquinho, ele pega uma carona, ajuda com 50 para chegar. A nossa administração pública não permite isso. Bom, passo para a última parte, que são as possibilidades e perspectivas possíveis. Primeiro, eu acho que uma das coisas que a gente deveria trabalhar é no sentido de... Acho que nas possibilidades, uma coisa marcante, atual, principalmente na discussão do ensino superior, é o seguinte: a gente avançou muito no acesso individual de indígenas. Eu acho que estamos bem estruturados, principalmente com agora o programa das cotas e das bolsas. Mas não esqueça que, da grande maioria, esses acessos são individuais, respondem às demandas individuais dos estudantes indígenas. Nem sempre coincide com as demandas coletivas. Não podemos esquecer esses interesses e as demandas coletivas indígenas. O que eu estou me referindo? Tem que continuar fortalecendo e ampliando os cursos específicos diferenciados, porque esses sim são coletivos. Hoje, o único curso mais nacional de cunho coletivo são as licenciaturas. E as poucas experiências que a secretária até citou, no caso de Roraima, o curso de gestão e o curso da saúde. E eu acho que no Centro-Oeste, o CDD, agroecologia. Os outros todos estão em carreiras individuais, não são coletivas. Bom, mesmo valorizando esse acesso individual, eu acho que é urgente que a política pública encontre alguma maneira, tudo bem, que os acessos são individuais, mas teríamos que estruturar, organizar as universidades para, dentro da universidade, esses indígenas serem tratados como coletividades, como parte de coletividade. E daí programa de tutoria, programa de acompanhamento são fundamentais, não é? Segundo, esses editais de indução são fundamentais, secretário. Não é? Quer dizer, a gente tem que sair da formação de professores para formar médicos, enfermeiros, gestores ambientais, gestores territoriais e assim por diante, por meio de editais. Eu, sinceramente, nesse ponto, sou bastante pessimista que voluntariamente a maioria das universidades públicas abram caminhos para esses cursos específicos. Acho que não vão. Então, esses programas na FIES são fundamentais. Não podemos esquecer que tem que valorizar muito o papel do MEC. As coisas nos estados e no município, e assim nas universidades, só andam com forte indução do Ministério da Educação. É fundamental, né? A gente tem que trabalhar nessa direção. É preciso ampliar ainda mais, cada vez mais, o diálogo com o movimento indígena, né? Fortalecendo a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, dar continuidade às conferências, né? Que são bons momentos de avaliação e diálogo, e eu acho que estamos carecendo no Brasil de um Fórum Nacional de Educação Indígena, uma discussão mais ampla e permanente, de alguma maneira, sem esquecer também os fóruns dos territórios, que eu acho que é um momento importante. E uma sensibilização e mobilização cada vez maior das instituições de ensino superior públicas, né? Seja pensando nos currículos, adaptando, inovando, estruturas e equipe. Bom, quero finalizar com uma provocação que nos últimos anos eu me dei conta, quando eu voltei para o Amazonas. Que eu quero concluir isso, o papel do movimento indígena, que a gente não pode esquecer, né? Eu, pessoalmente, sinto que nos últimos anos houve um certo enfraquecimento do próprio movimento indígena pela educação. Eu acho que a gente já foi mais forte, a gente já foi mais mobilizado. É necessário retomar isso. Percebe-se claramente, eu vou citar 2 exemplos para fundamentar isso que eu estou falando, é que no caso brasileiro, acho que é meio que latino-americano, as políticas indigenistas avançam na proporção da mobilização e da pressão do movimento.
Sem opressão, sem mobilização, as coisas estagnam ou então retrocedem, o que é pior. E eu fiquei pensando, por que no Brasil, os dois estados, e me desculpem os cidadãos desses estados, por que em geral os estados, entre aspas, mais anti-indígenas, as políticas avançam? Veja, onde temos os cursos específicos mais avançados? Em Roraima, que por um bom tempo, e eu acho que continua sendo quase que conhecido por nós como um estado anti-indígena. Né? Acho que Mato Grosso do Sul é outro, onde estão concentradas a maior parte dos indígenas no ensino superior. É outro estado anti-indígena. E está lá umas políticas avançando. Isso significa o quê? Quando o movimento indígena não se alia aos governos locais, pressiona, e pressionando as políticas crescem. Eu acho que o exemplo contrário é o meu estado, eu não tenho vergonha de dizer, né? Parece que no Amazonas é tudo amigo. Né? Os brancos, os índios e os governos, é tudo amigo, é tudo dentro de casa. Mas também não tem nada de política estruturante avançando. Então, a gente fica com essa questão. E para concluir mesmo, acho que ainda temos esse desafio da educação diferenciada que nós não podemos esquecer. Agora, eu não tenho resposta, mas está na hora de a gente pensar seriamente a relação entre ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Escuta, pode ser uma bobagem o que eu vou dizer, mas eu acho que o sucesso, o que mais avançou nos últimos anos é acesso ao ensino superior. E isso pode ser bobagem. E eu acho que o sucesso do acesso ao ensino superior tem a ver com o fracasso da educação básica diferenciada. Porque se a educação básica diferenciada tivesse dado certo, dificilmente avançaríamos na educação superior. Porque há uma esquizofrenia. Uma coisa é a educação superior, que não quer saber da coisa diferenciada, e a educação básica, as diferenciadas, que tentam fazer a diferença. Né? Entende a provocação? Mas eu acho que uma boa educação diferenciada no ensino fundamental e médio dificultaria o nosso acesso no ensino superior, que é outro mundo, que é outra lógica bem tradicional da academia. Obrigado pelo espaço. Muita coisa aconteceu em todos os cenários, assim, e eu acho que todos esses cenários repercutem, cenários de todas as políticas indigenistas, todos eles repercutem de alguma maneira sobre a educação e sobre a educação superior, muito nessa direção, na direção de algumas coisas que o Gerson apontou. Bem, política de saúde indígena teve seu auge e vive atualmente uma situação extremamente complicada, nós todos sabemos. No entanto, está na posição que o movimento indígena reivindicou que estivesse, né, situada na secretaria, numa secretaria específica do Ministério da Educação. Nós sabemos, eu não estou julgando ou avaliando, eu estou constatando que nós vivemos, em termos da política de saúde, um momento bastante difícil, bastante nevrálgico. Que todas essas políticas diferenciadas, surgidas do pós-Constituição e, sobretudo, pós-decretos do Collor, né, houve um momento, eu creio que a que menos descontinuidade sofreu foi a de educação, que foi tendo um desenvolvimento bastante específico. Eu acho que o Gerson já nos traçou um excelente panorama, mas como é que fica, por exemplo, formar profissionais? Se a questão era formar profissionais indígenas nas outras áreas, nas outras políticas, quais foram as experiências que efetivamente foram desenvolvidas? Algumas foram. Acho que a professora Carmen, da Universidade Federal do Mato Grosso, pode nos falar sobre a questão da saúde, por exemplo, das bolsas para a formação de pessoal na área de saúde. Mas não houve nenhuma sensibilidade, não houve sinergia entre as políticas indigenistas. Por quê? A proposta do movimento indígena de 2002, que era a de criação de um conselho deliberativo, integrando as diversas políticas, ela ficou estagnada. Ela hoje foi, depois de ter sido finalmente encaminhada no segundo governo Lula, ela ficou estagnada, né? A Comissão Nacional de Política Indigenista, por sua vez, fez o melhor que pôde, levou a termos a discussão
de um Estatuto do Índio, também fomos para o Legislativo, também está lá estagnado como conselho. Nós sabemos que nós temos politicamente, nós vivemos um momento cujo principal problema são exatamente as forças anti-indígenas diante de quê? Do cenário de desenvolvimento. Diante disso surge a implantação de uma política nacional de gestão territorial e ambiental para povos indígenas, que obviamente vai colocar a questão de modelos alternativos de crescimento, desenvolvimento, como se chame, para os próprios indígenas. Se nós continuarmos caminhando com tudo isso separadamente, como será possível fazer com que tudo isso repercuta positivamente sobre a educação? Como é possível, por exemplo, que um jovem que está se formando num curso de agronomia ou de agroecologia, e aqui eu queria dizer ao Gerson que, além do curso do Inspirã, existe um curso surgindo na UFGD, na Federal de Grande Dourados, e existe um curso de etnodesenvolvimento na Universidade Federal do Pará. Né? São 3 cursos que, felizmente, depois da oficina da semana passada, resolveram estabelecer um diálogo conjunto. Então, eu acho que esse é um dos nossos outros desafios. Como nós podemos superar a dispersão trabalhando em rede, trabalhando articulado, talvez a gente potencialize muito. Podendo deslocar um estudante que quer cursar algo que existe numa universidade, mas talvez não insista na outra, pode ser que seja muito mais simples do que tentar criar cursos específicos em todas as universidades do país, o que eu acho, francamente, irreal. Né? Mas se a gente pensar numa rede de centros universitários dedicados à formação de indígenas e relacionados às outras políticas, pode ser que a gente tenha um outro panorama. Eu gostaria de lembrar uma frase do professor André Lázaro, quando, na comemoração dos 10 anos das cotas da UERJ, que ele disse: nós vencemos. Porque um pouco antes tinha sido aprovado, há um ano atrás tinha sido aprovado então as cotas nas universidades federais. Hoje, após a fala do ministro, eu novamente me lembrei disso. Nós vencemos. Sim, nós vencemos em algumas coisas, porque realmente, como o Gerson já apontou, como o próprio Antônio Carlos apontou, apesar das questões problemáticas que estão aí, nós avançamos muito em 10 anos. Mas nós temos desafios enormes pela frente. A minha universidade, a UEMS, ela está completando esse ano 10 anos de implantação das cotas na universidade. Foi a primeira que implantou cotas para indígenas específicas de 10% e cotas para negros de 20%. Um dado que a gente tem até hoje é que em nenhum dos anos essas cotas foram completamente preenchidas. Foi na faixa para indígenas na faixa de 60%, para negros na faixa de 70-75%. E aí começam então os grandes desafios que a gente tem, e as políticas públicas a nível federal então vão impactar de alguma maneira todas essas políticas. Então, quando eu falei, e o Rede de Saberes, que nasceu dentro do Trilhas de Conhecimento, e que nós continuamos mesmo após a finalização do Trilhas, ele gerou então uma experiência, que é uma experiência que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, que tem a ver exatamente com isso que o professor Antônio Carlos acabou de dizer. É o trabalho em rede. Que é um trabalho, por quê? Porque hoje nós estamos em 4 universidades, começou com a UEMS e com a UCDB, e 2 anos depois, no 3º ano, então, foi agregada a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no seu campus aqui da UANA, não no campus central, e mais a UFGD. E nesses 9 anos, nós viemos trabalhando em rede. E aí vocês me perguntam, olha, 9 anos, 4 universidades trabalhando em rede, não é pouca coisa, é uma experiência bastante grande e grandiosa que a gente coloca, até porque
nós, ao mesmo tempo, também fomos, junto com os alunos, também nos modificando. O perfil do aluno também foi modificando ao longo desses 10 anos de universidade e ao longo desses quase 9 anos de Rede Saberes. Por quê? No primeiro momento, onde nós comentávamos, eram principalmente aqueles indígenas que vinham do movimento, do grande movimento, do movimento pela terra, do movimento pela educação, do movimento. E os indígenas que entram hoje são muito mais jovens, têm na faixa dos 16, 17, 18 anos, quando muito, e eles têm um outro perfil, que não é o perfil daqueles primeiros que entraram. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também, quanto instituições, que são instituições 3 públicas, sendo uma estadual, 2 federais e mais uma comunitária. Nós também tivemos que ir aprendendo umas com as outras e superando as nossas dificuldades, que são aquelas dificuldades que as universidades têm burocraticamente de lidar com a questão indígena. Então, se a gente perguntar, não vou me lembrar o nome da primeira vez, hoje a universidade está mais colorida. Está muito mais colorida, inclusive a Universidade Estadual, o CDB. Mas a todo momento tem gente querendo voltar para o preto e no branco, ou um cinza, que é para deixar todo mundo bem. A todo momento, todos os anos e cotidianamente, tem pessoas trabalhando para que essa diversidade deixe de existir. Os acadêmicos indígenas e os acadêmicos negros também sofrem cotidianamente preconceito. Isso a gente nem vou destacar muito isso, nem vou repetir, mas cotidianamente. Então, semana passada nós tivemos 2 TCCs defendidos por acadêmicos indígenas em que a temática era indígena. Então isso é muito importante, por quê? Porque eles tiveram que convencer os seus professores de que aquela temática era uma temática válida, que aquela temática era uma temática que tinha valor. Era uma temática que tinha tanta relevância quanto qualquer outra temática dentro do curso. Isso num curso de 2 cursos de licenciatura que, a princípio, pelos resultados que a gente tem, são aqueles cursos em que os preconceitos são um pouco menores. Porque os cursos das exatas, nós só conseguimos, na UEMS até hoje, formar 2 acadêmicos em física. Por toda essa trajetória que já foi comentada aqui, e aí os saberes indígenas, que é um novo programa, então, dentro dessas políticas, essas novas políticas, os saberes indígenas na escola, tentar articular esses conhecimentos para que esses alunos saibam mais, para que aqueles que desejarem entrar na universidade, quando não existirem esses cursos específicos, eles possam ter condições de sentar nos bancos escolares e, de uma maneira a superar e a atender esse preconceito e essa discriminação que eles sofrem cotidianamente de uma maneira mais solidificada, de uma maneira mais forte. E isso, como é que nós conseguimos nessas universidades? É exatamente isso, formando grupos coletivos dentro da universidade. Porque é muito difícil um indígena entrar sozinho num curso. Se ele não tiver um parceiro, ou se dentro da universidade ele não tiver outros indígenas com quem ele possa dialogar, e não tiver parceiros, professores com quem ele possa fazer essa interlocução, isso é muito difícil porque os professores que são afeitos e que têm vontade de trabalhar com a questão indígena são poucos. São poucos por quê? Porque os professores que estão aqui também nós sofremos discriminação e preconceito nas nossas universidades por trabalhar com essa temática. Do negro, do índio, do deficiente. Quer dizer, a temática da diversidade, na política, ela é avançada, ela diz muita coisa do que é esse país, do que são as universidades, mas os nossos colegas, que são colegas novos, a gente nem pode dizer, olha, são aqueles colegas mais antigos, que não fizeram. Não, são colegas que estão entrando hoje na universidade, em concursos públicos novos, e que aí também são tão preconceituosos quanto, talvez, os mais reacionários proprietários de terras que nós temos no Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem que, esses núcleos, esses 4 núcleos que tem,
trabalham cotidianamente com os acadêmicos em diálogo, e nunca é um diálogo fácil. Entre as 4 universidades é uma negociação constante entre as 4 universidades, mas isso que eu acho que tem que se destacar. Tem algum momento que a gente tem que deixar, olha, o que a gente quer trabalhar? Qual é o nosso foco? É o acadêmico indígena? É a permanência desse acadêmico indígena? O que a gente tem que fazer para, superando inclusive a questão de universidade? Eu sou estadual, eu sou federal e eu sou comunitário. Então, esse foi um exercício que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E foi aprendendo com os próprios acadêmicos indígenas. Porque para eles, essa questão das universidades é importante? Sim, é importante, mas passa ao largo quando tem os encontros de acadêmicos. Então, isso eles foram nos ensinando, olha, vamos superar a questão das universidades, e qual é o foco? É permanência? Qual é a dificuldade que você tem na sua universidade? É essa. Qual é a dificuldade que existe na universidade? E o Gerson muito bem pontuou. Não pode ter uma fórmula, não pode ter uma maneira de acesso, não pode ter uma maneira, a permanência que dá certo é essa. A permanência não faz isso que dá certo. Não, nós temos uma experiência de 9 anos em que nós temos apoio a acadêmicos indígenas, nós temos a inclusão digital, que é fundamental, que uma coisa que a gente tem que hoje levar em consideração é o Facebook. Os alunos vêm sabendo mexer no Facebook, mas não sabem formatar e digitar um texto no Word. Então, assim, não, hoje está todo mundo incluído digitalmente. Não é verdade. Não é verdade. Faz uma pesquisa, professora, eu não sei como é que faz isso. Então, são desafios que a gente vai ter que trabalhar, nós, professores que somos de outra geração, mas que a gente está se atualizando também, que afinal de contas a gente não pode parar. Então, nós temos essa experiência, uma outra experiência que é de articulação de grandes eventos de encontro de acadêmicos indígenas do Mato Grosso do Sul. Então, é importante que se diga que no Mato Grosso do Sul, hoje, entre as universidades, essas 4 que eu citei para vocês, que fazem parte do Rei de Saberes, e que as 4 estão nos saberes indígenas na escola, e as universidades particulares, estrito senso, elas reúnem hoje 900 acadêmicos indígenas. 900 acadêmicos indígenas, de um total que se calcula em torno de 7 ou 8 mil. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente, em função também de ser um Estado. Eu acho que no Brasil não tem um Estado que não seja indígena, mas tem alguns Estados que eles fazem questão de demonstrar, olha, índio para nós, ele serve para política, ele serve para a gente tentar angariar voto. Mas isso também, nessa questão de terras e também nessa questão dos índios no ensino superior, hoje nós temos já do movimento indígena que saiu dois candidatos indígenas que vão concorrer nas próximas eleições. Quer dizer, já está definido isso. E isso saiu da onde? Também de uma discussão que é feita dentro das universidades, mas articulada com as comunidades indígenas. Então, essa foi uma grande reviravolta que a gente deu no programa, porque inicialmente a gente tinha o programa dentro do programa, as universidades e os acadêmicos indígenas. E não tão lentamente, porque os acadêmicos indígenas também pressionam, nós nos demos conta do seguinte: não dá para a universidade trabalhar só com o acadêmico indígena. Ela tem que trabalhar junto com as comunidades, junto com as lideranças tradicionais e junto com as novas lideranças que a gente tem. Então, esse foi um aprendizado, que foi um aprendizado importante para a gente poder dialogar. Vocês têm 9 anos de Rede Saberes, vocês estão resolvidos os problemas? Não, gente. Vocês vão relatar problemas, que são muitos dos problemas que nós temos. Mas nós temos um campo de diálogo que é fundamental. Então, hoje, a universidade vai até as áreas indígenas. E as áreas indígenas e as lideranças também vêm até as universidades.
Em algumas universidades, dessas 4, mais, as outras menos, mas todas discutindo e negociando isso e fazendo disso um movimento para quê? Para que o acadêmico indígena ele se sinta parado na universidade, porque ele tem um grupo que o recebe lá. Ele cria um grupo que ele diz, bom, eu não estou sozinho dentro dessa universidade, dessa arena que alguém colocou, eu acho que ontem alguém disse assim, olha, é uma arena muito difícil para o acadêmico indígena, e também ele diz assim, olha, eu preciso voltar para os meus povos indígenas, e a gente está ali também para apoiar e para discutir e para mostrar, afinal de contas, e nesses eventos eles dizem para as suas lideranças antigas, tradicionais, como queiram chamar, e essas lideranças novas, olha, para que você está no ensino superior? E aí, tanto os professores quanto os alunos vão lá e dizem, nós estamos no ensino superior para isso. No primeiro momento, formou-se professores, então hoje no Mato Grosso do Sul, praticamente 95, 98% na primeira etapa é de professor indígena, mas a gente tem um gargalo ainda na segunda etapa, no ensino fundamental e no ensino médio, que as licenciaturas interculturais também têm procurado suprir. Então, assim, o que eu tenho para trazer nessa discussão é como formar redes, o professor Antônio Carlos já falou, como formar rede de universidades que atentem para a questão do acadêmico indígena, para além das nossas universidades, das nossas formações estaduais, federais, enfim, mas também como trazer as lideranças para participarem, para discutirem, enfim, currículo e uma série de outras coisas. Então, era nesse sentido que eu gostaria de contribuir, espero ter contribuído e agradecer aqui a mesa, de compartilhar essa mesa aqui também. Muito obrigada.